Bom, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de músculo esquelético. O tema hoje vai ser sobre as anomalias congênitas, que é dividido em algumas partes. A primeira vai ser extremidades, que é o tema de hoje. Começando com o primeiro caso. Vocês essa. Não, pode Para que essa segregação. Eu não estava olhando agora essa marca. A gente ficou. Não pode dizer isso, filho. Na geografia, a da bacia. Isso aqui é um chinês, então provavelmente trata-se de criança, certo? Outro aspecto importante aqui para a gente pensar, né, que trata-se de uma radiografia de paciente no vírus, e que as físicas também do feio ainda não estão incluídas, né? Chamam de fechadas, as físicas ainda não fechadas. Aí, assim, que tem radiologia também na radiografia é importante a gente comparar os dois lados. A gente vê que tem essas coisas relativamente semelhantes, mas aqui no filme a gente vê que essa porçãozinha aqui mais cranial, né? Que seria a questão aqui da cabeça com o colo, eventualmente com o corpo. Aqui desse lado a gente vê tipo, em outro aspecto, que sugere muito fortemente a tipo de chassi para certo, vírus. Qual o lado que está no chão? Acho que esse. Aí, bom, a gente já pode falar das linhas, então. Olha, assim, Como é que você faria essa avaliação? Esse aí está fácil, mas às vezes é um pouco difícil, né? Isso. Como é que a gente pode fazer essa avaliação? Já praticasse duas vezes, né? Passando por onde? Existe uma estrutura que não está calcificada aí e que no adulto está calcificada, que é os três ossos que formam a acetábulo. Que estrutura é essa? Está fazendo a questão de prova aqui. Por ela que essa linha atravessa. Ela é importante também quando a gente faz o método de gráfico. Sabe? A estalagem irradiada. Então, se você olhar de lado, você viria o ilíaco, atrás o isco, na frente o pubis, eles são unidos pela cartilagem irradiada. No adulto não tem mais essa cartilagem. Você não está vendo aí, está vendo um buraco, porque não está ocupado. Então, essa linha de Hülgenheim passa pela cartilagem irradiada. Certo? O que mais? Aí já a de lateral, né? Casa. Lá para dentro, né? Ela passa lateralmente ao quê? Ao método acetábulo. Não, não é lá, é no acetábulo. Lá para o outro lado, que é esse lado está despaço. Isso aí, seria uma linha. E ela é perpendicular à linha que você falou. esse ângulo bordo lateral do acetábulo. Então, essas duas linhas elas vão dividir o acetábulo em quadrantes. Então, a cabeça do filme tem que estar num quadrante específico, que é qual? Ínfero lateral, né? Lateral. Ínfero lateral. Vai estar no quadrante ínfero lateral. Qual é a outra linha que tem aí? Isso aqui é isso. Explica sempre no lado normal. Normal, ela forma essa curva. Isso, que é entre o... Agora superior fora do criador e só do fêmur. Isso, exatamente. E tem outra linha. Um ângulo que a gente volta. Outro aqui, só está bom.
Viu? Não, essa aí vai ser 190 graus. 90 graus, né? Mas aí tem outra linha que você vai calcular um ângulo. Isso. Isso, que aí você vai passar essa ali, que é ali do teto do acetal. Que no caso do lado esquerdo vai estar o quê? Aumentado de... Da vivência normal de idades. É do nome do... Não sei se você... Estou dizendo. Dito isso, trata-se de uma displasia de desenvolvimento do quadril, certo? é só um pouquinho. Mas por que o problema... Qual é o problema principal aí? Displasia de desenvolvimento do quadril. Qual é o problema que acontece com a displasia de desenvolvimento do quadril? Por que nós temos a cabeça? Por que a cabeça é menos envolvida do que por quê? Por que ela está fora? A doença está onde? A doença está onde? Tá A doença está no acetal, certo? Então, o problema é o acetal, certo? Isso pode ter luxação. A luxação ou a luxação. Ó, se você imaginar, se você vir prestar atenção, o acetal do direito é acima. É curto, né? Ele tem uma curvinha, né? Ela vai moldar a cabeça. Então, a Vamos dizer gente... que ele segura ali. Exato, Né? exato. Ele molda, ali tem um molde de cartilagem, você não está vendo, mas tem uma cartilagem, tem uma bola de cartilagem. Dentro desta bola de cartilagem tem um núcleo de ossificação secundário, que é o núcleo de ossificação da cabeça do fêmur. Ele está ossificando, né? Lembrando da ossificação endocondral, primeiro ossifica de ápice, né? Que é o núcleo primário, depois vai ossificar o núcleo secundário. Então, ali é o núcleo secundário, e aquilo ali vai ossificar. Então, tá, ali tem uma bola lá, mas está ossificado só no centro da bola. Vai ossificar o torno da bola. Se você tem um acetábulo bem curvinho, ele vai moldando aquela bola. Se o acetábulo não é curvo, ele não molda aquela bola da mesma forma que o curvo molda. Então, você vai ter, obviamente, aí secundariamente um problema na cabeça do fêmur. Eu entendi como se fosse uma cobertura insuficiente, né? Da cabeça do colorato concentrado. Exatamente. É só comparar, né, que aquilo lá direito está assim, o lado esquerdo está assim. Logicamente, né, se está assim, ele segura a cabeça do fêmur aqui. Se está assim, né, a cabeça do fêmur faz isso, né? Isso. Então, é displasia do acetábulo. Pode ser como se fosse instabilidade, né? Isso que você está explicando. Exatamente. Pronto, então, a displasia do quadril, né, trata-se dessa relação anormal, que é a cabeça femoral e o acetábulo, vai ter uma maior prevalência no sexo feminino. A maioria dos casos acaba se resolvendo espontaneamente em até 2 a 8 semanas. Geralmente vai ser bilateral, e quando for unilateral, vai ser mais comum no lado esquerdo. Existem alguns testes clínicos, né, para você suspeitar daquela displasia, que você pode usar as manobras de Barlow, Octolane, Galeazzi, e saber que em crianças até 6 meses a gente vai conseguir avaliar melhor isso aí por meio da avaliação do ultrassom do quadril, certo? Aqui falando só, mostrando as linhas, né, que a gente acabou discutindo aí, a gente tem a linha de Guggenheim, também chamada de linha Y, né, que vai passar pela cartilagem irradiada, e aí a gente traça uma linha também vertical, passando pela ponta lateral do acetábulo, certo? Formando a linha de Perkins. Entre elas duas, o certo é formar um ângulo de 90 graus, certo? E a epífise da cabeça femoral, a epífise femoral, o ideal é que esteja no quadrante ínfero-medial. Então, se ela fugir um pouco disso aqui, já fala a favor de luxação ou luxação. Como foi falado também, tem o índice acetabular, a gente vai ver que o ideal é que esteja pelo menos ali entre 5 a 30, vai diminuir com o decorrer da idade, e aí quando tiver uma displasia você pode aumentar, e a linha de Shenton, que é essa continuidade,
como foi falado, que na displasia também vai perder essa congruência dessa linha. Falando agora, Só um minuto, por favor. falando especificamente do ultrassom do quadril, que a gente utiliza, né, para avaliar a displasia, existem algumas estruturas que a gente vai conseguir avaliar, né, na imagem. Se alguém puder comentar aí o que seria cada itemzinho desse. Número 1, eu vi que seria borda inferior do osso líquido. 2 seria o polo superior do acetábulo. O 3 seria a cartilagem acetabular. Esse lado eu não sei, mas o 5 seria a cápsula. O 6 seria o trocante maior. E o 7 seria a epífise do fêmur. O 8 seria o glúteo mínimo e o 9 o glúteo médio. Isso. Faltou só um quadro Lá, porque o doutor falou que tinha uma cartilagem, segurar a então. cabeça do fêmur. Tá. É exatamente o quadro. Vamos lá. O quadro ele vai servir para aumentar a amplitude de movimento sem perder a estabilidade da articulação. Então, a cabeça do fêmur, assim como a cabeça humeral, ela é muito grande para a estrutura com a qual ela se articula. No caso, é acetábulo e o húmero adenoide. Então, o desenvolvimento existe o lábio para permitir essa movimentação sem haver luxação. Então, é por isso que aumentasse a amplitude de movimento no caso. Uma articulação bola e soquete, como se fosse a bola do soquete, né? Assim, A gente vai fazer o exame, né, e vai avaliar basicamente os dois ângulos, o ângulo alto e o ângulo beta. Alguém queria comentar o que seria e quais os valores de referência? Agora eu entendi onde é, por esse problema, né? Nessa foto. Entendi o problema, inclusive, na técnica, né? Vai, não, vocês deixam. Na escola, o pessoal vai ver um. Eu tive essa colocar na exposição do se a gente traz uma porta depois um ponto máximo, um ponto mais lateral da setada, até a porção mais medial dele, e aqui traz uma outra linha dessa mesma extremidade até a direção ao lado. E aí avalia-se se a cabeça femoral ela está mais puxada ou não. E aí é calculado os ângulos alfa, essa porção mais direta, e o beta, onde o beta se até 60, e o alfa é 60. O que é que tu enxerga aí nessa foto? O que é que tu está vendo aí? A gente viu a figura lá atrás, esquemática, agora a gente está vendo a vida real. E o que é que precisa estar aí? Bom, precisa a borda, a cartilagem. Que é não vai ficar soltar No caso, Cadê a cartilagem? Mais embaixo. Isso. Que ela tem que estar na imagem. Isso. Mas não tem que aparecer na imagem na fotografia. A crítica aí é principalmente em relação ao ângulo beta, né? Esse primeiro ponto dele aí. Na verdade, a linha assim, para sair daqui. Que é esse ponto aí. Que é esse ponto que falou de extremidade, cara. Chamou de extremidade, até um nome esse ponto. É onde você começa a traçar os ângulos, né?
E ele entra na classificação. A morfologia dele também faz parte da metodologia. Você disse se ele é composto, se ele é redondo. Faz parte da classificação. Tem uma frase no modelo de cálculo sobre esse ponto. Tá mais um. Então, os clientes sabem não. É promontório, eu controlo. Sabe, né? Vai para o caso 2 agora. Observa vários o joelho em AP, onde a gente observa uma alteração na região medial da tíbia proximal, onde a gente vê a equipe ficando em formato fluido, uma certa irregularidade da fibra, uma esclerose e iniciando uma formação osteoarticular, posso dizer isso, ou chama de osteoartrófica, ele é osteófito, né? Se ele não está no ponto, na borda da articulação, você pode chamar de osteófito, ele vai estar mais isso. Vai chamar de reação osteopertrófica. Da região medial, da função medial da tíbia proximal. E aí a gente também vê uma linha de fratura. Aí é uma sobreposição. Você está vendo a linha epifisária lá atrás. Isso. Ah, tá. A alteração é o que você já falou, né? Então, pronto. Então, são essas alterações, mais na região medial. E aí, dentro do contextual, a gente poderia levantar a bola para aquela tíbia paracongênita, né? Uau. Circular, né? Que é preparado de O que você lembra aí da circular? É como se fosse. Fala um pouco mais do próximo slide. Ah, tá. A desplante se fosse um sobrepeso que geralmente ocorre na região medial. E aí, por uma compressão maior desse lado, acaba ocasionando o fechamento da física desse lado precocemente. Por isso que esse lado se desenvolve mais do que esse. Essa física aqui tende a fechar mais rápido, geralmente ou por trauma, né? Ou por excesso de peso, fazendo uma compressão maior desse lado. E aí ocorre a formação inválida, né? Duas formas, né? Que é infantil, que é até 10 anos, né? Geralmente é bilateral, que ela é mais comum. Também da forma adolescente, a partir dos 10 anos, costuma ser unilateral, de uma prestação mais grande, e ela principalmente tem associação com a questão de obesidade infantil. Tem algum ângulo que a gente pode calcular? Sim, o ângulo metafisário de afisário de vendas. Metafisário de afisário de vendas. Normalmente é mais de 11 graus. Como é que está? Faça uma reta, certo? E outra, 90 graus, depois faça uma reta no eixo. Da ponta lateral para a ponta medial, e aí uma outra da ponta da havendo a aceleração daqui para cá e para cá. E aí, se esse ângulo tiver acima de 11, aí sim você pode conferir, né? Se for menor que 11,
Não é? Então, assim, Né? Mas o ponto em si é essa razão de carta. E aí, a falar tudo, raio-x. Mais alguma Mais coisa? uma coisa? O achado mais importante vai falar. Não sei se é tão importante quanto. E outra coisa não acho isso. Viu, Bruce? Vocês olhar agora. Pensamento forte. Calma. A ponta da você mais fácil. Não, a gente já falou dessa alteração. Já falou. Aí já se esgotou. É o raio-x tudo que é para olhar. Eu até falo de satisfação radiológica. Você vê a coisa, O pedido era doença de implante, é você atender. A aula é displasia. Vai só ver a displasia. Você identifica aquela coisa que é o pedido médico, doença de Cláudio, você tem doença de Cláudio. Pronto, a gente segue para todos Próximas aulas, que pode ser um pouco diferente. Que é papo neles. Do outro lado, uma cidade, se escola. bota um tumor. Próxima, que vai dar a próxima aula. Essa vai dar a próxima aula. É Raquel com razão. Negócio assim. Fazer igual fizeram igual o Cruz fez. Igual o Cruz fez. Sério. Vocês Tem outra lesão. Quer que tem mais aí? Também com uma boa. Tem cobra que disfarça mais do que isso. É, Já mata assim. fora Bruce, a outra lesão tem. Eu acho que possa ter uma. Aí devolve aí para eles de novo. O que é que pode ser isso aí? Hoje. Por que chegou nessa hipótese? porque é uma lesão. É uma lesão lítica de bordos escleróticos na epífise. No caso da uma epífise jovem, e ela é excêntrica, e com uma exposição curta, e é isso. Perfeito. Você vai cuidar de tratar as calcificações na matriz condral, né? Não parece tanto, porque tem mais crônico, mas o diagnóstico diferencial seria infecção. E aí, como foi falado, né, acomete predominantemente a função medial da placa de crescimento da tibia proximal, além dos segmentos mediais da metáfise, causando essa deformidade invada. Vai ter, como o Sérgio falou, né, a tibia invada infantil, que é do adolescente, vai diferenciar pela idade, em questão de 10 anos, sendo que a infantil é geralmente bilateral, e quando mais velho, vai ser unilateral. O principal caso é também pela força compressiva, como exemplo, um paciente com sobrepeso, e tem justamente o ângulo metafisário diafisário, que a gente vai pegar o eixo longo da tíbia, certo? Quando chegar aqui ao nível do córtex, tangenciando o córtex, a gente vai traçar uma linha perpendicular, e junto a ela a gente pega o ângulo, uma linha traçada da inclinação metafisária. Esse ângulo aí, o ideal está ali entre 11, perto de 11, e quando tiver a tíbia congênita, vai dar valor alterado. Caso 3. Pausa aí, 3, hein? Está bem fácil, vamos pensar. Mas, ó, cara, onde nós observamos aqui, é isso. Lateral, no caso, ele apresenta um espessamento maior. Acredito que seja 3 margens. E eles precisam ver Está falando de menisco, mas a prova está debaixo do menisco.
do menisco lateral, mas um pouco mais fixado. Aumentar as dimensões, né? Aponta aí. No coronal fica mais ilustrado, né? Lateral. Aí a gente vai. Olha a diferença do tamanho do corpo do menisco medial na imagem do meio, corpo do menisco lateral. Mostra aí. Corpo do menisco medial, cadê? Na imagem do meio de baixo. Pode ser assim. Né? E o corpo do menisco lateral. Né? Ele chega quase até a região intertrochanterica. Bem novo, né? Que a gente pode ver, né? Que aqui, comparado Termina aí, com o tamanho, né? Comparado com aqui explicava até a quase. língua, né? Parece uma língua. Aqui, pelo menos, estaria quase o corpo. Aqui, né? O nome disso é menisco discoide, né? Qual o tamanho máximo do corpo? Milímetros. Maior Com que certeza. 15, maior que 15, né? Aí, e por que isso é importante? Ou seja, não tem lesão aí, tá certo? É um menisco normal, um menisco variante anatômico. Mas por que tem que falar? Então você tem que falar, né? Quando tiver um menisco discoide, você tem que falar, menisco discoide sem lesão, menisco discoide com lesão. Certo? Ora, Pronto, e aí é um defeito congênito, né? Frequentemente bilateral. A gente vai ter essa redução das fibras colágenas e perda da sua orientação normal, que é justamente, como foi citado agora, né? Vai predispor a algumas alterações, como degeneração mucoide, roturas. A incidência vai ser maior no menisco lateral e geralmente afeta assimetricamente os corpos anterior e posterior. Como foi citado também na RM, o corpo do menisco geralmente ele é visto só em dois corpos, em sequência, né? Quando a gente vê três ou mais corpos sagitais, a gente já fala a favor de menisco discoide, ou quando você olhar no plano coronal, você vai ver aquele corpo do menisco com um tamanho maior que 15 milímetros. 4. A gente está vendo aqui essa variabilidade do pé, né? Tornozelo. A gente vê adesivos no eixo desse pé, certo? Adesivos medial. Com uma. Certo? Com uma. Mas não sei que eu consigo ver o Carlos bem verticalizado em relação ao ao contrário, horizontalizado em relação ao tautônico, certo? E um adesivo do eixo desse pé, né, que está mais se curvado ventralmente. E a posição em claro retrofé, que é o vários equilibrários contínuos. E aí o plano tecnológico vai ter alguns anos, né, que a gente pode utilizar para ver como é que está a questão do alinhamento, espaciado, mas fica para falar sobre isso. Sim, são os ângulos, a gente está vendo aqui o ângulo talo calcaniano, que é pedido na T, né, que a gente faz sentido para explicar o fundo, resultados, e ele é um ângulo que a gente tem que estar entre 25 a 40 graus, né? E aí temos o ângulo talo do primeiro metatarso também, né? Que é o eixo do talos, com o eixo do primeiro metatarso, certo? Que está entre 0 a menos 0,20. E aqui a gente tem o talos calcaniano lateral, que é o de Kite, né? Também é o eixo do talos calcâneo, que está em esse crescimento. Lembrando que na imagem anterior, o talos estava bem localizado, então
esse ano provavelmente ia dar bem. Conta aí, conteúdo. Sim, a próxima imagem que é chamar com as medidas. Não, pois é, esse segundo deve estar bem diminuído. Você já viu aqui quanto mais. Desculpa que ele não deu menor do que 35. Né? Igualmente do ângulo do hospital, que está assim, e a redução do ângulo entre o Talos e o calcante. O ângulo de kite ali na primeira imagem é até difícil de você calcular. Você tem até dificuldade para traçar as linhas. O calcante teria que passar teria que passar pelo arco, você nem consegue. Assim. Não, pois é, você definido. Você conta o infinito. É fora da imagem. E aí o talho renovado, né, a anomalia mais comum que vai afetar os pés, vai ter uma associação com múltiplos síndromes genéticos também, e vai consistir basicamente em 4 elementos, que é a posição renovada, calcanhar, e aí a gente vai ter a medida do ângulo, né, talho calcanhar lateral menor do que 35 graus, a posição inválido do retropé, e aí a gente vai se utilizar do ângulo talho calcanhar com o retropé menor do que 20, vai ter também uma adução e deformidade em vários do antepé, e aí o ângulo talos, primeiro metadados, para maior do que 15, que também vai poder ser encontrada a subluxação talo-navicular. E quando junta todos esses elementos, a gente fala a favor do talo renovado. Caso 5. São duas imagens de artigo, né? Dois artigos de pé, sobre criança. Nós observamos aqui o calcâneo, chama a atenção, o calcâneo ele está muito horizontalizado. E o talos verticalizado, né? De forma mais anterior. E aí vai ter uma redução dos ângulos, né? Vai ter mas no caso tem essas características de alteração congênita. E nesse caso, o anterior era o novado, e nesse é o radical congênito. Talos vertical congênito, a gente vai ter esse calcânio proeminente, com talos assumindo a posição mais vertical, e uma orientação plantar, barra medial, vai resultar de uma luxação da articulação talo-navicular, vai ser mais frequente no sexo masculino, vai ter associação com outras anomalias congênitas, uma espinha bífida e também a neoploidias, número 3, ano 18, e pode acontecer também de forma adquirida em pacientes com alopatia de Charcot. O cara falou em pecado, mas não é pecado. Foi plano, né? O outro aí matou o não, né? Um estágio mais avançado. A gente vê aí duas imagens lá, para que seja e aqui a gente vê onde ele está, que há esse se a gente fala logo, né, eu queria que se dactilia, puder baixar aqui esse raio-x. E é justamente uma interposição óssea entre duas estruturas adjacentes aqui da mão. Nas partes das falanges distais e aqui nas falanges proximais. Não. São os ossos que estão comparar com aquela mão, as duas mãos. A esquerda está normal, cara. O Bruce deu uma ajuda. Eu olhei aquela outra mão para poder comparar. Ausência. Fusão, exatamente. Então, você vê que as falanges médias ali, aquela mão você consegue definir. E aqui é como se você visse uma longa falange proximal e a falange distal só. Né? É uma característica. O que mais?
Do jeito que o Gustavo falou, os dois desses estão separados, é lá em cima e se juntar, pronto. É isso? Então, vocês também. Ele falou aqui de cima, eu tô vendo que aqui embaixo também tem Sim. e aí aqui agora o afastamento. É, Sim, o que é isso? Isso. E no outro, que é que tem? São vocês não tem. Não. Cartilagem está entre os ossos. O que está entre um e outro? Isso, elas estão fundidas também. Essa criança não separa, gente. É, não. Então, são dois casos de sindactilia. Mas assim, isso. E falar também que na complexa também tem fusão das partes técnicas. Não é só o osso que está junto. É isso que eu estava falando, que o Gustavo falou só que o osso juntou. Mas as partes do osso Não tem separação. tem separação entre eles. Toda vez que você encontrar, procure mais. Procure mais, porque, por exemplo, aqui você tem ali captado, olha os ossos do carpo ali, parece talvez tem uma interposição captado também. Em cima a gente fica o metacarpo, ele está com uma morfologia diferente do terceiro. Que é a sindactilia é definida como uma fusão congênita de dois ou mais dígitos, né? Vai ser encontrada aproximadamente em 1 a cada 3.000 nascidos vivos. Vai se associar a algumas outras síndromes, como a síndrome de Down e a Diabetes, e pode envolver, como foi citado agora, né, somente partes moles, e aí vai ser chamada de sindactilia simples, ou pode envolver tanto as partes moles quanto o osso, e aí vai ser chamada de sindactilia complexa. Caso 7. Bora? É um caso de polidactilia, né? A gente já vê aqui, parece que e aí, a gente contar os 3, 4, 5, 6 raios aqui, eu não consegui perceber aqui, mas parece que com esses raios, mas aqui, quando a gente vê esse raio X, a gente também vê o sexto raio, né? Parece que é o sexto levantaço, e um projeto de falante, né? Mas é isso. Porque olhando a imagem da direita, existe uma classificação, né? Três. Essa seria Sim, é coaxial. Existem, bem lembrado, existem as polidactilias, ela pode ser pré-axial, né? Que é quando esse dedo extra, esse raio extra, está adjacente ao halo sobre o meio dele, né? Que é pré-axial. O central, quando é o extra, assim, central, né? E o pós-axial, quando ele é mais lunar. E o lunar, sim, lateral, adjacente ao quinto raio, né? E aí, o pré-axial, ele é o mais comum. O pós-axial, um pouco menos comum, né? E, tá. O pós-axial é mais comum. O pós-axial é mais comum e o central é mais rápido. E a polidactilia, né, vai ser ligeiramente mais comum em afrodescendentes. O raio-x vai ser útil na avaliação anatômica para o planejamento cirúrgico. Vai ter essa divisão entre axial, central, pós-axial. A central ela vai ser bem mais rara, certo? Com um envolvimento estreito no meio. E a pós-axial, que é no quinto dígito, né, ali,
gestação do raio, é a mais comum das três. As duas. As raízes da perna, e lateral, perfil, né? Onde a gente observa que aqui na tibia, a gente observa que aqui é mais alargado e vai afilando, certo? E aí, na porção mais afilada, a gente observa uma fratura e uma fratura da fíbula também, né? E essa fratura tem saneamento do fragmento e está mais anteriorizado, né? E aí, esse apilamento a gente não observa na fíbula, mas só na tíbia, mas só com a fratura da tíbia, acho que acaba quebrando a fíbula também. E aí, dentro do contexto da aula, a gente pode pensar em pseudoartrose da tíbia, né? Caramba, que falta, uma coisa que chamou a atenção na descrição, que faltou assim, é que o que é a pseudoartrose? Você descreveu, mas você não descreveu a pseudoartrose. É porque, como ela vai afilando, é como se tivesse uma redução da textura óssea e fragilizasse essa região mais fina. Não é bem isso. Tanto é que inclusive está esclerótico, né? Aquela porção ali do intestinal que é a fisária está até esclerótico. O que é que define a pseudoartrose? Você olha para essa imagem, não tem esse pseudoartrose. A dificuldade óssea com essa função mais adjacente, mais esclerótica, é a tentativa de ocorrer a cicatrização, só que como não Consolidação. Não união é um tipo de consolidação viciosa. Existem alguns tipos. O tipo não união é um tipo e tem outro que é o pseudoartrose. Então, se você também chamar de não união, não é bem o que tem aí. Uma não união é uma não união, não uniu. Depois de 6 meses não unindo, isso é uma consolidação viciosa com não união. Está simulando uma articulação, né? Esse Isso, arqueamento, essa disrupção óssea com esse arqueamento simula uma articulação que não era para estar existindo. Que não existe, exatamente. Então, veja que se a gente imaginasse uma articulação, você ia pensar uma articulação com osteófitos ou com reações osteopertróficas, com margens escleróticas, entre aspas, é uma articulação que não existe. Por isso o nome de pseudoartrose. Ela nem é uma articulação e simula, entre aspas, uma artrose pelos achados de esclerose, reações osteopertróficas, etc. Você tem que descrever dessa forma para você concluir com pseudoartrose. Tá? E cuidado com o termo não união, porque ele é um outro tipo de consolidação viciosa. Certo? Senão você acaba confundindo. No Greenspan, ele traz até como sendo uma variante da não união, que aí vai justamente, como foi falado, causar essa impressão de uma falsa articulação. Grande parte dos casos vai estar associado com a neurofibromatose do tipo 1, certo? Vai causar essa curvatura, que vai ser progressiva, e aí, como estava na imagem, ela geralmente vai ser anterolateral, quando se trata da tíbia, e vai progredir para a perda óssea, né, quando ele progredir. O osso distal, ele vai ter essa aparência mais estreitada, mais afilada, e vai ser como também fratura ou curvatura do osso que está acompanhante daquela estrutura. Então, no caso na tíbia, alteração na fíbula, com alteração na unha, por exemplo. Caso 9. Dessa aqui é uma radiografia, né? Eu consigo perceber que aqui está faltando alguma coisa, está ausente. Ela pode estar ausente ou pode estar ausência parcial, pelo que eu vi, mas aqui, na minha visão, está ausente a fíbula. E aí, o que é que acontece?
Com essa alteração, também pode ter um comportamento do fêmur, né? Do mesmo meio, e pode também ter malformações, que eu não consigo ver aqui nessa imagem. E você vê também, eu vejo também que tem uma curvaturazinha, né? Aqui, um arqueamento Eu fiquei da tíbia. fora para o outro lado. Isso, esse lado aqui eu consigo ver, entre aspas, normal, e esse aqui eu consigo ver que ele está mais alargado aqui, a tíbia, e falta fíbula. Mais largado, cortical, medial, mais esferias. Que aí vai ter, no caso, vai ter correlação com o membro inteiro, né? Porque vai ter um puxamento do fêmur também. Paulo, eu acho que a fíbula está aí, tá? A margem distal, olha ali, ó, a seta epífise distal da fíbula não está presente. Tá. Então, seria um parcial, né? Ausência parcial. Pronto. Isso, exatamente. É o mesmo caso, Não, diferente. é aqui. Aqui, eu consigo ver aqui alguma coisa, né? Eu consigo ver esse parcial também. E comparando Eu não estou vendo a figura. Alguma coisa Ah, tá. Aqui está faltando a fibra. Não. A fibra está faltando. A fíbula toda. A fibra não está Não tá. né? E aqui eu consigo perceber também, certamente, foi escrito Isso. aqui. E eu consigo ver que tem alguma alteração aqui também. Que alarga o fêmur, não sei porque está meio que flexionado, né? Mas aqui eu consigo ver isso. Dessa parte. E essa ausência parcial. Qual é o nome disso? Hemipelia. Isso lá. Não. É tipo 1:2 que foi o que a gente escreveu, né? Parcial e total. Isso. Parcial seria o tipo 1, ou a completa que é o tipo 2, né? A ausência da fíbula. Vai ser uma alteração rara, né? Porém, a ausência de osso longo mais comum encontrada. Vai ter uma prevalência maior no sexo masculino, de 2 para 1, mais ou menos. E vai causar enquintamento, esse enquintamento, discrepância entre os membros. E vai estar associado também com algumas alterações nos discos, né? Pode ser encontrado juntamente. Caso 10. É só um fêmur normal que está menor. Tem muita coisa mais formada aí. Vai comparar um filme com o outro. Você vê que ele todo completo, ali só a parte distal, só os pontos. Você vê a diáfise, a metáfise. O corpo e a diáfise bem afilada, só vê até o texto distal da diáfise, né? Quando vê diáfise média, proximal, dois textos trocando, diferentes. eles foldam o fio. Parece que é parece que a placa fisária, né, fechou. A placa fisária fechada, distal. E aí, sim, aí você tem um membro bem claro, né, em relação ao outro, né? Você vê que tem partes moles lá, né? Ele está fazendo com que ele está tentando articular com o acetal, né? Ele está tentando fazer a articulação com o acetal. Então, que alteração é essa? Deficiência proximal focal do fêmur. Que é o quê? É justamente essa ausência congênita parcial da extremidade, né, do fêmur, como foi descrito. E eu vi que ela também pode estar associada com a hemipelia, né, que eu acabei de falar antes. Como é que explica o defeito? Alguém lembra aí? Vai, Lúcio. Certo. Vai ser essa, como foi falado, né, a ausência congênita parcial, e aí justamente da extremidade proximal do fêmur, que vai cursar com esse pontamento do membro inferior. Vai ser uma anomalia rara, já encontrada ali de 1 a cada 100 mil nascidos secos, e, como foi citado, também tem uma forte associação com a hemimelia fibular.
Caso contrário, Então, assim, ó, eu também não lembro, tá certo? Os meninos também não lembram. Alguém lembra qual é o estudo de formação? Então, Bruce, semana que vem, nós começar, você vai explicar por que que tem esse defeito, tá certo? Se é um defeito de ossificação, eu também não lembro, para explicar bem certinho o que que é. Então, a gente tem que explicar por que que tem o defeito, tá certo? E quem for dar aula semana que vem também, cada alteração que tiver, por que que tem o defeito. Ah, porque houve não tinha um molde, vamos dar um exemplo, tá? No caso aqui de Carla Rufeno, não tinha um molde da diáfise, não forma o molde da diáfise, ou forma o molde, mas não ossifica e o molde se deteriora. Ou a gente tentar explicar, porque para não ficar uma coisa só de é isso, pam, mas tem um motivo para isso estar acontecendo, tá? E eu não lembro, os meninos também não lembram, ninguém lembra, então dá uma pesquisa, dá uma estudada nisso para a gente ver, para a gente entender isso, tá certo? Da mesma forma, a MVD fibular não acontece, não forma, porque é um estudo de ossificação, ou porque não formou o molde da cartilagem, formou só o molde distal, ou porque o vaso que entra na diáfise para poder estimular a redução de matriz óssea, não entra só no texto distal. Eu sei da hemofilia. Pois de Da hemofilia, tinha 3 teorias em relação à fisiopatia da hemofilia fibular. Uma é o defeito na crista do ectodermo, que é a não formação, né? Outra é os defeitos secundários, a ausência congênita da artéria tibial anterior, a pessoa não tem esse efeito. E outra é no caso de formação de glândulas amnióticas, que aí pode ser um fator que causa isso do membro e por isso mesmo uterino. Então, pronto. Semana que vem, não, é a Raquel. Raquel, vamos estudar as coisas. Semana que vem, tu começa a aula explicando por que não, porque da deficiência febre. Tá bom? Beleza? A deficiência focal, a genesia com base em segmentos variáveis. Tem a classificação de Davidson, a classificação de Placals. O que acontece isso? Entendeu? Alteração. É uma antigenesia. A gente Eu dei uma pesquisada aqui rápida, mas que é incerto e tem associação com palitomia na descrição da literatura. Mas acho que vale a pena estudar, sentar e... Certo, aí tudo bem. Eu falei para a Raquel apresentar, mas tu procura e ela apresenta. Certo, que ele não estava ali. Procura e ela sobrecarregando. Entendeu aí? Vai. Falta quantos aí? 5. Bora, correr. Só os fáceis agora. Só os facinhos. Só a baba. A esquerda, a gente vê a geografia passa para aqui. A gente vê a geografia. A gente consegue ver também a parte mais distal do antebraço, né? Que é o radial, certo? E posso, né? Na verdade, o que chamou mais atenção nessa imagem é basicamente uma redução do comprimento do rádio. A gente consegue ver, e aqui na perfil a gente consegue ver, inclusive, um achado que é essa isosfera do triângulo do Fluke. Região do rádio, sabe? Que é o formato triangular na incidência lateral. Basicamente, corresponde a uma subluxação dorsal da lua. Fala de um AP o que é que tu tá vendo. O que é que está errado no AP? Qual é a alteração que você está vendo aqui no rádio? No AP? Variação não. Ou seja, a onda está um pouco A à onda frente do está rádio. mais ou menos 2,5 centímetros, está passando a variação de centímetros. Milímetros. Milímetros.
E aí a gente vê que o semilunar acaba que aprofunda tanto esse aspecto de ver, né? Da primeira fila carpal aqui. E aí, isso é devido ao rádio, que é igual àquele outro caso, que foi do meio inferior, aqui é do meio superior. O rádio aqui fecha a fise precocemente, fazendo com que esse lado cresça mais e esse aqui pausa. Aí dá essa variância na positiva e essa fileira aqui esse em formato de V, né? Aí dando esse aspecto aqui de subluxação, essa articulação radicular. Isso é A deformidade de Que é, como o Carol citou, né, esse fechamento prematuro, o desenvolvimento efetuoso, né, estado do rádio, vai ser causado por algumas patologias, sejam displásicas ou pós-traumáticas, também podem ser idiopáticas, e aí vai causar essas anormalidades tanto no rádio, como na urna e no cabo. Pode ser consequência também de um trauma direto na placa de crescimento, e a gente vai lembrar da classificação sobre herpes, vai poder aumentar o espaço interósseo devido a essa subluxação dorsal da articulação adrenal-distal. Geralmente vai ser bilateral, e a gente lembrar diferenciar da doença de Madelung, que é diferente da deformidade, né? A doença é esse linfomatose corporal. Para vocês, casos todos. Existe uma puxação nocival da área. Você tem que ficar puxado posterior. só luxação. Você precisa andar no centro da luxação. Não vai ser. Aí eu sempre papo forte. Quantos anos você tem? Acabou. E fala mais. Quantos anos tem a criança? Ai, quantos anos tem a criança? Uma faixa. Faixa, né? 3 anos, 2 vezes. Tá entre quanto? Como é que é o nomezinho? Aparece com quantos anos? 3, 5, 7, 9, 11. Só tem a cabeça do raio. Demorou, mas saiu, né? 3. Tem 3 anos a criança. Não tem. Só tem entre 3 e 4, né? Só tem 3 e 4, né? Só tem o capítulo, a gente só consegue identificar o signo só do capítulo. Então, o Critoe é o primeiro. Não tem a cabeça do raio, não tem o epicôndio interno, né? O medial. não tem a própria, né? Isso logo é o epicôndio interno. Certo? Muito bem. Sim, aí, ilustração também. Inflação congênita da cabeça do rádio, que é a anomalia congênita mais comum no cotovelo, geralmente. Vamos se lembrar, né, do critoe, né? Agora. E agora? Visão campal,
Pô, são duas, né? Exatamente. Tudo bem. Oi. Dá para ser mais rápido. Pode ir, vai. Essa fusão, lembrar que a do seminal piramidal disparada, mais comum, certo? Achei bem técnico esse termo. Bora. Ó, José. Gisele, tá? Quando faz Gisele aqui. Tá. Não. Mas todos os três. Aqui a coalizão está afastada. Sinal do C, né? Formando aí o sinal para suspeitar de uma coalizão da calcânea, do nariz da mandual, calcânea navicular. Passando. Mais aqui. É o último? É. Bora, para fechar. Pronto. Essa daqui, a gente vê nesse caso, que a gente vê vou dizer assim, que é uma radiografia de tórax, mas na verdade a gente pega assim todo parte inferior, né, escapular, e falando desse fluxo escapular, à esquerda nós vemos essa escápula que está virada assim, cranialmente e angulada, né, ela tem uma angulação medial. E a gente chama essa alteração da deformidade de Sprengel. Eu não consigo identificar bem, mas muitas vezes ela é associada com o osso lombovertebral, né? Que é uma conexão óssea que ocorre entre a escápula elevada e uma das vértebras, que geralmente é C5 ou C6. E essa migração cranial, na verdade, ela vai ser da falha da migração causal da escápula durante o desenvolvimento fetal inicial. Fico com a impressão de que ele poderia ser. Aqui, né? Pode ser que sim, vai a tomografia resolver, né? Então, a tomografia resolver isso. Vai. E aqui eu fui buscar uma imagem do reconstrução 3D, né? Justamente só para mostrar a questão do osso lombovertebral. É a anomalia mais congênita, mais comum do ombro, né? Que aí essa margem inferior da escápula fica apontada para a coluna vertebral, enquanto a escápula é elevada, tirada, mais frequentemente do sexo feminino, e à esquerda vai ter essa formação do osso vertebral, que vai ser uma conexão óssea, geralmente com as vértebras cervicais ali de C5 ou C6. E para finalizar bem rapidinho, só você chama de CPL. Vai dizer que não cai as coisas, né? É. Aí não vou estudar não, porque não precisa. Não cai de CBR, cai. Se o cara CBR cai, já está Na imagem abaixo assinala a afirmativa correta. Letra A, combinação certa de linhas na avaliação do displasia do quadril é a B. Letra B é a A. Letra C, a linha vertical se chama Rickenheiner. A linha horizontal se chama vértice. E nesse estudo, a displasia congênita do quadril em um dos lados. Essa é a B. A medida ali do que está errado, que aí você falseou, teoricamente, a displasia, né? Isso. E aí a letra B, realmente. Em relação à displasia desse movimento do quadril, pode-se afirmar é certo. Posição pélvica é um fator de risco. O ângulo alfa deve ser maior que 60. O ângulo alfa representa o ângulo do teto ósseo acetabular. O ângulo alfa representa o ângulo do teto cartilaginoso. E o ângulo beta representa o ângulo do teto cartilaginoso. Umas papas, né? Depois da aula. Mas vamos ver o pessoal vai. 30%. Lembrar que era incorreta, né? Às vezes você na pressa vai marcar peito, por exemplo. Você lembra que o valor é isso? Muito bem.